Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas neste transcendental dia 27 de maio de 2023, dentro do início da quarta vigília. Haja visto o relógio registrar notadamente 3h28 da madrugada. Enquanto vocês dormem, eu estou aqui para trazer um tema muito importante, e esta é a razão pela qual, desde já, peço que se inscreva no presente canal para os que em tese ainda não são. Dê o seu like, faça seu comentário e compartilhe com o maior número de pessoas o presente vídeo aula, a fim de que o algoritmo e a plataforma de YouTube, com efeito, possa identificar dado conteúdo temático e ato contínuo poder enviar para o maior número de pessoas possível, para que a palavra de Deus, cada dia, possa chegar aos confins do mundo, conforme vontade e propósito, e até mesmo erudito e pedagógico ensinamento deixado por Cristo Jesus, no alto de sua infinita grandeza, quando ele falara para o cético Pedro Simão que deveria levar a sua palavra aos confins do mundo. E hoje, como estamos diante de um mundo literalmente tecnológico, cujas redes sociais, bem como YouTube, Twitter, Instagram e etc., leva em tempo real as informações dos quatro cantos do mundo. Ficamos felizes em este mundo, apesar desse estado de coisa, desse marasma, desse estado de coisa, esse mundo que se encontra literalmente revestido de um estado de ilegalidade, ilegitimidade, falta de observância aos postulados da ética, da moral, totalmente um mundo lilista, vivendo desprovidos de valores éticos e morais, e por que não dizer filosóficos, jurídicos e até mesmo religiosos. Se faz extremamente necessário sermos diariamente alimentados pelos 7 frutos do poder do Espírito Santo, sete dons do poder do Espírito Santo e os 9 frutos também do poder do Espírito Santo. E por falar em frutos, e para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. O propósito do presente canal é o de disseminar, sobretudo tentar de alguma forma contribuir para o aprimoramento e até mesmo a educação do Brasil e do mundo, por meio dos mais diversos vídeos temáticos, vídeos aulas acerca dos contornos e alcance de temáticas odiernas que se faz presente diariamente na vida de cada cidadão, bem como o ensino da filosofia, da teologia, da política, da geopolítica, porque todos nós somos políticos e devemos vivermos uma democracia. E por falar em democracia, me vem à mente o discurso de um ex-ministro, dos maiores ministros britânicos, primeiro-ministro do Reino Unido, a saber, o ex-ministro e saudoso Winston Churchill, quando em idos de 1947 discursava na Casa dos Comuns, a ponto de dizer, abre aspas, que a democracia era o pior dos regimes, vírgula, à exceção dos demais, fecha aspas. Mas o que queria dizer o transcendental e saudoso ex-ministro britânico
o Itututu explica, como sempre, a resposta é de fácil alcance. Quando o Itututu discursava nas casas do comuns, que significa exatamente o Congresso britânico, aquela casinha, ele estava dizendo que a democracia, o pior que seja, ela é ano-luz melhor do que qualquer regime ditatorial. E aí me vem à mente o que Dilma Rousseff, uma ex-presidente brasileira, gostava muito de falar e obviamente fazendo menção à respectiva temática, que era exatamente dizer que mais vale o barulho das democracias ao silêncio das ditaduras. Dito isto, e para que eu não me torne prolixo, sobretudo o presente vídeo não fique mais extenso do que uma hora e meia, e aí desde já eu já chamo a atenção de todos para que assistam o presente vídeo até o final, pois no final do mesmo você não vai ser a mesma pessoa, não será o mesmo, pois o conhecimento tem um condão de modificar o mundo. E o conhecimento é a maior riqueza que o homem, no alto de sua infinita grandeza espiritual e intelectual, pode guardar e, quiçá, até levar para o terceiro céu. Pois o resto, de caráter eminentemente material, só será objeto de briga pelos herdeiros. Mas, sem mais delongas, hoje, Cristo Jesus me fez pular da rede, notadamente às 3 da manhã, exatamente para falar com vocês acerca de um tema muito intrigante, porém muito importante. Qual seja, escolhi para falar com os senhores e as senhoras no dia de hoje acerca em perguntar qual a relação que o número 7, o escatológico número 7, quando eu falo de escatologia, entenda-se como tudo aquilo que tem a ver com o dia do Senhor, ou tribunal de Cristo, que é exatamente segundo o livro escatológico de Apocalipse, aquele momento em que Deus, no alto de sua infinita grandeza, irá cumprir aquilo que ele escreveu no último livro. Mas o tema de hoje é exatamente perguntar qual a relação que o número 7 tem com os inefáveis mistérios da palavra de Deus e com a lei da atração. Como sempre, a resposta é de fácil alcance. Inicio introduzindo, pois toda tese em que pese apenas para os que não sabem, e como o propósito de todo filósofo é disseminar, não somente filósofo, mas um advogado filósofo, é disseminar o conhecimento, e em especial provocar o raciocínio lógico das pessoas, o raciocínio crítico, porque é isso que faz a diferença no dia a dia. Se você é uma pessoa que aceita tudo, de mãos beijadas, não questiona nada, então você não pode jamais pensar em ser um filósofo. Mas se você, assim como eu, diariamente se sente cético e resignado com as mais diversas e complexas coisas do dia a dia, acerca dos contornos e alcances da ética, da moral, do direito, da cidadania, da política, da justiça. E aí me vem à mente o que dizia um dos grandes reis de Israel, a saber, o filho do rei Davi, o rei Salomão, que naquela época já dizia, na política só corrupção, na justiça só corrupção. É claro que não devemos, em hipótese alguma, generalizar, mas quando
partimos da premissa que de idos do Antigo Testamento, e aí vocês calculam aí, porque só a nova era que vem de Cristo para cá, já tem 2000 anos, imagine para trás, que é a parte realmente que contextualiza a história dos reis, dos 10 reis que Salomão teve, dentre eles, os mais transcendentais, o rei Davi e seu filho, o rei Salomão. Naquela época ele já dizia, a política é só corrupção. A gente vê isso nos seus 3 livros, notadamente em Provérbio e Eclesiástico, pois o primeiro retrata a sua primeira vida, que é o livro de Cantares. Mas isso aí será objeto de um vídeo específico que falaremos especificamente dessa trajetória escatológica, dessa trajetória bíblica do rei Salomão. Mas voltando para o pano de fundo ou de mérito da presente temática, não fora à toa que Cristo Jesus, no alto de sua infinita grandeza, notadamente hoje, dia 27 de maio de 2023, dentro do início da 4ª vigília, eu já vi o relógio, quando iniciei a registrar, em torno de 3h20, 3h27 da manhã, me inspirara a compartilhar com vocês, sobretudo chamar a atenção para o valor que devemos dar ao místico número 7. E começo dizendo e trazendo a colação para enaltecer e melhor fundamentar o pano de fundo ou de mérito da presente temática, a transcendental figura do erudito, filósofo e matemático Pitágoras. Certa feita, Pitágoras, instado a falar sobre o número 7, ele disse que o número 7, não obstante não fazer parte dos números perfeitos, sob o aspecto da trigonometria, sob o aspecto da matemática, todavia, em que pese o mesmo entendia que o número 7 era um dos números mais perfeitos do mundo, porque existem outros, que irei falar em outro tema específico, que é o número 9, o número de Deus. Também irei trazer à colação 3 números que vocês vão ficar literalmente fascinados com eles. Irei trazer ainda, ao longo do presente vídeo aula, a escatologia do número 3, 6 e 9. Espero não esquecer. Se esquecer, vai ser mais uma razão para vocês me cobrar, para eu entregar esse conteúdo e essa necessária interpretação acerca dos contornos e alcance do número 3, 6 e 9 na cosmologia. Mas voltando para a nossa temática, ou seja, qual a relação que o número 7 tem com os inefáveis mistérios da palavra de Deus e, sobretudo, se sobretudo pode ser substituído por uma vírgula, fica só sobretudo, em relação à lei da atração. Pitágoras, quando fora literalmente instado a falar sobre o número 7, ele disse que, não obstante o número 7 não fazer parte ou não estar no rol taxativo dos números perfeitos, todavia, ele considerava o número 7 perfeito exatamente em razão de o número 7 ser o produto, ser fruto da adição do número 4, que entre si, portanto, representa os 4 elementos da natureza, a saber, a terra, a água, o ar e o fogo. Já deixando spoiler para um dos próximos vídeos, também irei fazer com muito amor e carinho um vídeo aula falando desses 4 elementos e da importância dele para a contextualização e a melhor compreensão da palavra de Deus.
Por quê? Porque esses 4 elementos da natureza, saber a terra, a água, o ar e o fogo, que representam o dínamo do poder do Espírito Santo, adicionado ao número 3, que representa a Trindade, que é ver Deus em 3 dimensões, ou seja, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Poder do Espírito Santo, em que pese, faz com que o número 7 se torne, sob o aspecto espiritual e cosmológico, literalmente perfeito. E aí, apenas a guisa de formação, e somente para você iniciar a compreender os contornos e alcance do que estou a falar, basta você observar na cronologia bíblica do primeiro livro de Gênesis, escrito por Moisés, entre os 5 primeiros, de Gênesis a Deuteronômio, até o último livro escatológico, a saber, Apocalipse, escrito por João na ilha de Patmos, quando ele já tinha quase 90 anos, mais de 90 anos, porque ele morreu aos 94, e em que pese foi o único dos 12 discípulos que morreu de morte natural, pois os demais morreram de morte ano-luz pior do que de Cristo Jesus. Inclusive, em que pese, Pedro Simão morreu, não se achou digno de morrer na cruz como Jesus morreu de cabeça para cima. Ele fez questão de ser crucificado de cabeça para baixo. E aí também será objeto de um vídeo aula que eu irei falar, ou verticalizar, sobre essa passagem. Mas, voltando para os contornos e alcance da importância que temos de dar ao número 7, Pitágoras, quando disse que o número 7 é perfeito, porque era fruto da adição ou soma do 3, que representa a Trindade, ver Deus em 3 dimensões, Deus Pai, Deus Filho, Deus Poder, Deus Espírito Santo, com os 4 elementos da natureza, a saber, a terra, a água, o ar e o fogo, não foi à toa, ou não fora à toa. É porque ele, na qualidade de filósofo e matemático, ele conseguiu identificar e observar que existia e existe ad eterno, pois as coisas de Deus, ela é ontem, ela é passado, ela é presente e ela é futuro. Mesma coisa que, assim como 1000 anos, é a mesma coisa de um dia para Deus. Então Pitágoras deve ter observado que o número 7 contém em sua essência algo que diariamente pode nos ensinar. E é exatamente isso que estou aqui compartilhando com vocês, o verdadeiro espírito do significado desse sagrado número, a saber, o número 7. Só para se ter uma ideia, o número 7 é um dos números, se você pegar a Bíblia do primeiro até o último livro, de Gênesis, Apocalipse, do livro de Gênesis começa falando do número 7, falando das 7 cores do arco-íris, que é símbolo, para quem não sabe, do pacto que Deus fez com Abraão, de torná-lo pai de grandes nações, cujos filhos seriam maior do que os grãos de areia na terra e o número de estrelas no céu. E hoje Abraão, em que pese, é o patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos gira em torno de 1,3 a 1,4 bilhão no mundo inteiro, seguido pelo seguinte do ranking, que deve estar em torno de 700 milhões a quase 1 milhão, que é o islamismo. E, por último, porém não menos importante, porque a origem de tudo, a origem do cristianismo vem do judaísmo. E também irei falar acerca dos contornos e alcances do judaísmo, que é uma das culturas, quiçá a mais importante nessa cronologia bíblica, e não à toa, é exatamente no judaísmo que vamos observar os contornos e alcance
do povo escolhido por Deus, do povo de Israel, dos judeus, dos semitas, dos rabinos, ortodoxos, menos ortodoxos. Mas voltando para a escatologia e a busca pelo saber, sobretudo o verdadeiro espírito teológico, cosmológico e espiritual do número 7, começamos a observar o número, a presença constante do número 7 logo no ato da criação, que Deus cria o céu e a terra em apenas 6 dias e reserva o 7º dia para descansar, o clássico Sabatá, um dos 10 mandamentos. Veja aí, portanto, que já no livro de Gênesis a gente já começa a ver a presença e a importância do número 7. Mas o número 7, ele se revela importante não somente pelo ato da criação, pois observamos o número 7 quando observamos o arco-íris composto pelas 7 cores. 7 também é o número de países que compõem os Emirados Árabes, onde promoveu a última Copa do Catar, composto por Catar, Dubai e etc. 7 também é o número de vezes multiplicado por 70 que Cristo Jesus falou para Pedro e Simão perdoar o seu irmão. 7, para além de ser o dom do perdão, também são os 7 dias da semana. 7, para além dos 7 dias da semana, também representa os 7 espirros que o erudito profeta Eliseu, sucessor de Elias, e já aprende antecipando espólio, também irei fazer um vídeo aula falando da trajetória, da transcendental história do profeta Eliseu. Vou concluir dizendo que ele foi um dos profetas do Antigo Testamento que mais fez milagre em nome de Deus. Mas 7 foram o número de espirros que Deus deu poder ao profeta Eliseu para ressuscitar o filho de Sulamita, uma ex-mulher do rei Salomão, muito bonita, segundo a cronologia bíblica. 7 também foram o número de vezes que o profeta Eliseu determinou para curar a lepra do general da Síria, a saber, Naamã, com 7 mergulhos no rio Jordão. Veja, portanto, a importância do número 7. E o número 7, você o contextualiza em quase nos mais diversos contextos da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. 7 também é o número de sacramentos existente na Igreja Católica, começando pelo batismo, crisma, confirmação, ordenação, unção aos enfermos, matrimônio, e castidade ou arrependimento. Veja, portanto, que o número 7 presente também nos 7 sacramentos da Igreja Católica, sendo que esses 7 sacramentos, apenas a guisa de informação, só são utilizados exclusivamente pela Igreja Católica, pois na protestante eles usam o batismo, naturalmente nas águas, ou por expressão ou imersão, mergulhando, como Jesus foi batizado por João Batista,
expressão, borrifamento da cabeça, por causa da Igreja Católica. Mas 7 também são as fases em que Deus, no alto de sua infinita grandeza, projetou. Imagine, nós somos um produto, objeto de um dos inefáveis projetos de Deus. Na hora que Deus nos projetou, Ele projetou o nosso cérebro, composto por mais de 100 bilhões de neurônios. Cada uma dessas microcélulas nervosas, segundo a neurociência, a neurologia, são capazes de se reproduzirem automaticamente ou instantaneamente em mais de 10 mil informações a cada instante, as clássicas sinapses, que são realmente os sinais elétricos que partem do córtex para transmitir comando para todos os nossos órgãos funcionarem normalmente. Mas Deus, no ato da criação, quando Ele nos concebera a vida pelo sopro, 3 vezes, representando a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Poder do Espírito Santo. As suas células, através do seu sopro, saíam e o Espírito de Deus entrou em cada um de nós e por via reflexo as suas células, e não à toa a palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina que somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, exatamente pelo esse sopro lá no Jardim do Éden, que fez com que o homem nascesse por meio do sopro. Mas o mais fantástico em tudo isso, nesse ato, neste inefável, neste etéreo ato da criação de Deus em relação ao homem, em relação à sua criatura, é que 7 também está presente neste processo de criação, sobretudo o processo de desenvolvimento do homem. E aí vocês observam no dia a dia, até na dinâmica do direito, na dinâmica do devido exercício do direito da cidadania, que 7 são as fases que representam cada ciclo de amadurecimento de nossas células. As nossas células, cosmologicamente, elas se evoluem a cada 7 anos, de zero idade até 7, de 7 a 14, aí a gente tem aí, segundo o ordenamento jurídico, criança só é considerada até 12. De 12 aos 14, ela é adolescente. Aos 16, adolescente. Até os 14. Aí mais 7, 21. Aí tem aí a puberdade sob o aspecto do nosso ordenamento jurídico. Salvo os casos de emancipação dos direitos. Aí a gente evolui de 7 para 14, aí estamos aí na puberdade, aí de 14 para 21 estamos aí na maioridade, de 21 mais 7, 28, e assim sucessivamente. Vejo, portanto, a presença do número 7. Sete também é o número de dias que Deus, segundo a cronologia do Antigo Testamento, usava para purificar o homem. Quando Deus aplicou a lepra na irmã de Moisés, a saber Miriam, que era uma das responsáveis
pelo coral do louvor ao Senhor. E aí, esta é a razão pela qual, quando você observar um coral da Igreja Católica ou de qualquer denominação protestante, lembre que isso teve sua origem lá na época dos 40 anos de peregrinação do deserto do Egito, com Moisés, Arão e Miriam. E Miriam, certa feita, questionou Moisés, o servo Moisés, a razão pela qual ela também não poderia entrar na parte interna da tenda, que era exatamente o local onde Moisés e o sumo sacerdote entravam para limpar, e Moisés era o único naquela época que falava mano a mano com Deus. E Deus, ouvindo este questionamento da irmã de Moisés, a saber, Miriam, com o mesmo, ficou literalmente irritado e indignado, a ponto de chamar Moisés, pedir para que ele levasse Miriam e seu irmão Arão para a entrada da tenda. Na tenda interiormente era Moisés que entrava para falar diariamente com Deus e receber os seus comandos. E aí Deus deu uma verdadeira reprimenda em Miriam, no sentido de dizer: como é que você ousa a falar assim com meu servo Moisés? Eu amo tanto ele que ele até já viu a minha face. Eu falo mano a mano com ele. Quando existe profeta, eu falo para o meu povo por meio dos profetas. Mas Moisés, meu amor é tão grande por ele, pelo meu servo Moisés, que ele até já viu a minha face. E aí me remonta aquela passagem, também lá no deserto do Egito, em que Deus, no alto de sua infinita grandeza, pediu e orientou Moisés para trazer os semitas, os hebreus, que são sinônimos entre si, para falar com ele. E aí Moisés disse: que, Senhor? Eles jamais virão falar com o Senhor, porque eles têm medo do Senhor, têm medo de ser destruído pelo seu poder. E aí vocês começam a observar que Deus é tão poderoso, que Deus opera e derrama desde os primórdios da cronologia bíblica, desde o ato da criação, ele opera, ele se manifesta por meio da boca e das ações humanas. Pois se Deus usar seu poder diretamente, ele é tão poderoso de um jeito que não sobra nada. E é esta a razão pela qual ele usa a boca e as ações humanas para derramar o dom da sua graça, ou da vossa graça. E não à toa a gente observa aquela transcendental passagem do Mar Vermelho, em que Deus precisava fazer pacto com Moisés, para Moisés resgatar o povo dele. Ele não podia diretamente fazer isso, mas só que não pode, porque se for ele destrói. Deus combate o demônio, o seu maior inimigo, não com seu poder, mas com seu caráter inefável de onisciência, onipresença e onipotência. Pois se ele usar o seu poder, não sobra nada, ipsilíssimo, literalmente nada, nem folhas. E aí, voltando para a reprimenda que Deus deu na entrada da tenda para Miriam, em razão de a mesma, ainda que de forma inconsciente, ter questionado Moisés a razão pela qual a mesma também não poderia diariamente entrar no interior da tenda para falar com Deus, Deus disse: como é que pode? Você deu uma verdadeira reprimenda no sentido de dizer que Moisés, o servo dele, era tão querido que ele até a terra tinha visto a sua face. Mas quando Deus pediu para Moisés trazer o povo para falar com ele, e Moisés respondeu para Deus que seria impossível, Deus disse: faça uma linha divisória. Eu estou na rocha, porque Deus, a rocha e os montes é o lugar onde Deus se encontra. E os vales, os desertos, os vales da sombra da morte é o lugar de provação, o lugar onde Deus usa assédia, ou secura espiritual, para permitir que o demônio nos atente,
para nos ensinar a caminharmos com as nossas próprias pernas e, para além disso, ter a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da perseguição, da injustiça e da humilhação, pois aqueles que se elevam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. E aí Moisés faz e cumpre o pedido de Deus, faz uma linha divisória e traz o povo. Ocorre que o povo não consegue chegar nem perto dessa linha divisória com medo de Deus. E aí vocês começam a observar a razão pela qual, num trajeto de 297 quilômetros, que é a distância do Egito para a antiga Canaã, atual Estado soberano de Israel, Moisés levou 40 anos, e isso aí será objeto também, já antecipando espólio, de um vídeo aula específico sobre essa temática, no sentido de dizer por que Moisés levou 40 anos para atingir uma distância de apenas 290 quilômetros, que é a distância praticamente de Natal a Maceió. É uma coisa anacrônica, coisa que não entende, né? E aí eu já antecipo para você que está me ouvindo, senhor, a senhora, que jamais, repita-se, jamais o homem, por mais intelectual e espirituoso que seja, ele conseguirá entender os inefáveis mistérios de Deus pensando com a mente humana. Para entender os inefáveis mistérios de Deus, se faz extremamente necessário nos esvaziarmos dessa nossa miserável natureza humana, como Deus se esvaziou do trono de Deus para se fazer homem e céu na pessoa de Cristo. O homem, para poder entender o real e verdadeiro espírito, verdadeira dimensão do que representa a palavra de Deus, ele precisa se esvaziar desse corpo físico, cheio de imperfeições, cheio de impurezas, para permitir que Deus nos purifique por meio do dímimo do poder do Espírito Santo. E somente, doravante, passaremos a ter a necessária intimidade com esse Deus desconhecido. O Deus de Epimênides, de 500 anos de Cristo. Lá do Areópago, invisível, o Deus desconhecido, o Deus de Paulo de Tarso, quando ele passou depois lá e remontou essa passagem de Epimênides, ele só é desconhecido para aquele que não permite abrir seu coração de forma contrita, arrependida, mansa, pacífica, para que Deus, no alto de sua efeita grandeza, permita que o dínamo do poder do Espírito Santo opere e nos transforme, nos purifique, pois nada é impuro quando Deus purifica. Lembra aquela passagem de Jesus que aparece em sonho para Pedro Simão e coloca vários insetos, animais, daqueles lá de Deuteronômio, que ele dizia que não, os hebreus não podiam comer porque era impuro. E aí ele aparece em sonhos, coloca todos aqueles animais debaixo do lençol branco e pede para Pedro Simão comer. Pedro Simão, como cético, que sempre foi, disse, não, jamais eu vou comer. Isso aqui, a palavra de Deus, a própria Torá, né, que é composto lá, o próprio Senhor diz que isso é impuro. Como é que eu vou comer uma coisa que é impuro? Aí Jesus responde para ele, nada é impuro quando eu purifico. Ou seja, assim como o ouro e a prata necessita do fogo para ser purificada, em que pese por simetria, o homem também necessita diariamente de ser purificado pelo dínamo do poder do Espírito Santo. E não à toa, antes de Deus tornar Isaías seu profeta, ele enviou anjos serafins, munidos de brasa de fogo, direto de vosso trono e de vosso altar, a fim de tocar em seu lábio
E aí você veja aí a importância do lábio. Você não pode botar qualquer cor no seu lábio, porque você fica impuro. Se Deus usou o lábio do profeta Isaías para purificá-lo, por meio dos anjos serafim munido de brasa direto, brasa de fogo direto do vosso trono, do vosso altar, por via reflexa, nos faz entender que o lábio é um lugar sagrado. Se não fosse, e é existe algo importante no lábio. Então, não coloque qualquer coisa impura no seu lábio, para não ficar impuro. Por isso que dizem que a boca é a porta da alma, né? Não à toa. Mas voltando para os contornos e alcances da importância do número 7, o número 7, em que pese também, está presente para além das 7 semanas, para além dessas fases que Deus, a cada 7 anos, transforma as nossas células, amadurecendo, até a gente chegar à terceira idade. O número 7 também está presente naquele momento em que Cristo Jesus, no alto de sua infinita grandeza, abre o terceiro céu. Para quem não sabe, o terceiro céu é o céu onde Deus se encontra. Deus é tão grande de um jeito que os seus pés estão plantados, a planta dos seus pés está no chão e a sua cabeça está lá no terceiro céu. Lá, voltando para a época de Epimênides, 500 anos antes de Cristo, quando ele chegou lá no Areópago, e os gregos perguntaram quem era o Deus que ele acreditava e que ele seguia, ele disse: meu Deus é um Deus desconhecido. Os gregos disseram: Deus desconhecido? Nós temos deuses aqui e não são poucos. Cada esquina tem um Deus, mas cada um tem um nome. É Apolo, é Afrodite, é a rainha do mar, da justiça. Aí você vem com a história aqui de falar um Deus desconhecido? Você está louco? Você está viajando na maionese? Mas aí Epimênides disse: meu Deus desconhecido, ele é tão poderoso. E no caso não foi nem Epimênides que disse isso, foi Paulo de Tarso depois, 500 anos depois. Mais de 500 anos depois dessa época de Epimênides. Paulo de Tarso disse: o Deus que eu sigo é desconhecido. Inclusive vocês já construíram até um altar para ele aí, na época de Epimênides. Remontando a época de Epimênides, segundo você vai ver lá nos livros do Novo Testamento, notadamente nos livros dos apóstolos. Remonta essa passagem, só que para você poder entender os contornos e alcances, você precisa aprender a verticalizar sobre o aspecto hermenêutico, não no sentido de desvirtuar, descaracterizar, não no sentido de você aplicar uma hermenêutica para desqualificar algo que os maiores intelectuais, os maiores teólogos, como Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, John Wesley, responsável pelo avivamento britânico, e nos Estados Unidos, o grande Billy Graham, Martinho Lutero, John Calvino, todos monstros da teologia cristã, para vir alguém dizer que por meio de uma técnica de hermenêutica, que essas coisas são contraditórias, que essas coisas são invenção. Não podemos usar técnica de hermenêutica para desvirtuar o verdadeiro espírito da palavra de Deus. Quando Martinho Lutero, em de 1517, propusera a sua tese da Reforma Protestante, composta por 95 teses de caráter teológico, político, jurídico, religioso, de como a cúria romana deveria se comportar e como estava deformada, ou seja, reforma só se faz necessário quando algo está deformado.
E esta é a razão pela qual Martinho Lutero, no alto, o monge alemão Martinho Lutero, no auge de sua infinita grandeza intelectual e teológica, portanto, a época novidade em propor sua tese, suas 95 teses de caráter teológico, político, econômico, de como a cúria romana de idos de 1517 estava deformando a palavra de Deus, estava por óbvio falando da Torá. Mas isso aí será também objeto de um vídeo aula teológico específico que iremos verticalizar para você compreender os contornos e alcances dessa transcendental passagem da Bíblia. Já estamos aqui com 45 minutos e 54 segundos. Mas vamos continuar, porque é importante continuarmos deliberando, dissecando e verticalizando os contornos e alcance da importância do número 7 para as nossas vidas. Mas o número 7 também representa, e aí, se for falar do número 7, apenas oriento para os senhores e as senhoras se aprofundarem a respeito e descobrir realmente a importância do número 7, leia a Bíblia do primeiro ao último livro e vocês vão observar que não são poucos. Eu trouxe aqui uma dúzia, menos de uma dúzia aqui, apenas para mostrar e contextualizar a importância, mas vocês podem, desde já remeto vocês que estudem a Bíblia, porque o meu objetivo aqui não é só de estar jogando palavra no vento. Por falar em vento, que Jesus disse que o poder do Espírito Santo é como o vento, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Então, para que as palavras que eu estou compartilhando com vocês não sejam jogadas no vento, e eu não saiba para onde ela vai, nem para onde vem, desde já oriento no sentido de que vocês estudem, procurem estudar a Bíblia, pois somente estudando a Bíblia, lembra de João 8,12? Buscais a verdade, e a verdade vos libertará. Você jamais vai começar a ter intimidade com Deus sem adentrar nos inefáveis mistérios da palavra de Deus. E quando você começar a ler, você vai começar a ser literalmente transformado, porque o poder da palavra, a palavra representa Cristo Jesus. Quando você estiver diante de uma Bíblia, quando você estiver ouvindo, até para aqueles que em tese não são letrados, são analfabetos, também serve, porque a própria Bíblia, Paulo de Tarso, lá em Romanos, da primeira carta de Romanos até Filemon, ele nos ensina as famílias a ensinar uns aos outros. Ou seja, você, pai, ensina seu filho. Se o pai não sabe, o filho tem que ensinar o pai. Se o filho não sabe, o parente mais próximo. E o fato de você não saber ler, isso não é óbvio para você estudar a palavra de Deus. Porque hoje, no mundo tecnológico, o mundo está tão avançado sobre o aspecto tecnológico que hoje, em tempo real, na internet, em seu celular, você consegue ouvir a Bíblia do primeiro até o último livro. Basta botar no YouTube. Ou seja, remeto que você e recomendo que você passe a ter o costume de ler a Bíblia, porque quando você começar a ler a Bíblia, você vai observar algo fantástico. Você vai começar a observar que você automaticamente vai começar a se transformar numa nova pessoa, um novo homem, à luz do corpo, da mente e do poder que brota do sangue de Cristo. Mas, para finalizar, essa escatologia e essa importância do número 7, finalizo dizendo que o número 7 também está presente
no último livro escatológico da Bíblia. Exatamente. 7 são o número de cartas escatológicas. Quando eu falo escatologia, estou falando do dia do Senhor. Tudo aquilo que tem a ver com o livro do Apocalipse, tudo tem a ver com o dia do julgamento de Cristo. Se bem que irei também, e aí antecipando mais um spoiler, falar sobre os contornos e alcance do livro de Apocalipse, que é um dos mais difíceis de interpretar, inclusive em que pese, existe até muitas coisas que se repetem lá no livro dos profetas de Daniel, de Malaquias, de Ezequiel. Pode observar que tem coisas que se repetem e não pode ser diferente, porque o Deus do passado é o mesmo do presente e será o mesmo Deus até eterno do futuro. E aí me lembro quando Cristo Jesus fora literalmente interceptado pelo fariseu no sentido de ser criticado por ter curado um cego no sábado. E aí Jesus disse: a lei eu não sou destinatário da lei, eu sou a própria lei. Olha que grandeza. Ou seja, os fariseus sempre se dirigiam a Jesus com o objetivo de pegadinha. Madalena, eles fizeram aquilo, por exemplo, Madalena, para testar, para pegar ele sempre, para tentar incriminá-lo. Quando eles dizem, quando eles tentam apedrejar Maria Madalena e Jesus intervém, e naquele momento em que pesa, ele estava escrevendo na areia. E aí também será objeto, escrevendo na areia com o dedo. Será também objeto de um vídeo aula que irei verticalizar o que Jesus estava escrevendo naquele momento em que ele perdoou Maria Madalena, e que Maria Madalena estava sendo ameaçada de ser literalmente apedrejada. E aí, ali naquele momento, os rabinos, os fariseus, fizeram uma pegadinha no sentido de tentar pegar e incriminar Jesus. E aí Jesus diz: joga a primeira pedra aquele que nunca pecou. Veja, portanto, a importância tridimensional do número 7. Mas o número 7 está presente no livro do Apocalipse, notadamente naquela ocasião em que Cristo Jesus abre o terceiro céu, e irei também falar sobre o primeiro céu. O primeiro céu é esse céu atmosférico, esse céu aqui que a gente vê as estrelas, vê o sol, as nuvens. Esse é o céu atmosférico, sob o aspecto cosmológico, sob o aspecto físico, da física. Mas existe o segundo céu, que é exatamente aquele céu onde Elon Musk, um dos homens mais ricos, já foi, não sei agora se ele perdeu o ranking ano passado para um francês. Inclusive vende tecnologia para a NASA, os foguetes da NASA, grande parte é ele que constrói e vende para a NASA. E além disso, ele já colocou na órbita abaixo da Terra diversos satélites de comunicação. E não à toa, esteve o ano passado no governo de Jair Messias Bolsonaro, o erudito Jair Messias Bolsonaro, que muitos o chamam de mito. Mito, aí lembro de Hitler, o povo também chamava Hitler de príncipe, e com isso eles acabaram legitimando o governo de Hitler, por mais perverso que fosse. Mas não estou aqui hoje para falar de política, estou aqui para falar dos contornos e alcances do número 7. E o número 7 está presente no último livro em que Cristo Jesus, no alto de sua infinita grandeza, diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Ou seja, o Alfa e o Ômega significa o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre. Amém. E eu nunca esqueci essa passagem. Uma das coisas que mais me chamou a atenção e mais me intrigou quando eu li a Bíblia pela primeira vez foi quando eu cheguei no último livro e vi
Jesus dizendo, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, Deus de sempre, amém. E esta é a razão pela qual nos faz concluir que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Poder do Espírito Santo é uma pessoa só. Como é que se não fosse? Qual a razão pela qual Cristo Jesus disse, sou o alfa e o ômega? Aí é outra coisa que você não vai entender até que eu verticalize em um áudio aula específico, primeiro para lhe ajudar a compreender essa inefável passagem que Cristo Jesus diz que é o alfa e o ômega. Mas nem se o judeu aceita isso. Para o judeu, Deus só existe para os judeus 5 livros da Bíblia, a Torá, de Gênesis a Deuteronômio, escrito por Moisés, onde Moisés prevê a sua própria morte. Mas voltando para as 7 cartas do Apocalipse, Jesus abre o terceiro céu, que realmente o primeiro céu é esse daqui que a gente vê de baixo, atmosférico. O segundo céu é o céu cosmológico, aquele que a NASA, que os foguetes de Elon Musk, quando saem da atmosfera da Terra, colocam seus foguetes, tem as estações espaciais, e ele é o mais intrigante de tudo, que esse segundo céu, ele é literalmente escuro. Literalmente escuro. Quando sai da atmosfera da Terra, quando entra no segundo céu, esse céu é literalmente escuro. E você deve perguntar, como é que é escuro que o Sol está lá? O Sol é uma das maiores estrelas do universo. É uma das bilhões e bilhões de estrelas. O Sol está lá, mas o segundo céu é escuro exatamente porque o cosmos, esse segundo céu, não tem atmosfera. E aí a luz não chega. Existe lá muito buraco negro, defendendo que foi objeto da erudita e transcendental tese do grande cientista norte-americano, a saber, Stephen Hawking, que criou a teoria dos buracos negros com o objetivo de tentar driblar a velocidade da luz por tudo no espaço. E aí irei também falar de cosmologia no presente canal, e hoje apenas um spoiler. No espaço existe algo muito interessante sobre o aspecto cosmológico, sobre o aspecto da física, tanto a física, a micro, como a macrofísica, como também a física quântica, que para você chegar de um ponto a outro no espaço, você depende de ano-luz de distância, e esse é o grande problema da NASA, e a NASA explorar o planeta Marte e demais planetas exatamente em razão dessa distância. A velocidade da luz, salvo engano, é em torno de 366 bilhões por segundo. É algo fantástico. E aí a teoria de Stephen Hawking dos buracos negros era exatamente para criar uma espécie de atalho para driblar essa velocidade da luz. Ou seja, para você poder chegar de um ponto a outro do espaço sem, contudo, ser submetido a essa velocidade da luz, que acaba sendo literalmente inviável. Mas voltando para a questão do segundo céu, você já sabe que o primeiro céu é esse que a gente vê daqui, as céus, as estrelas aqui, esse céu desse nosso mundo. Quando sai a atmosfera, lá onde Musk coloca os foguetes dele, lá onde estão as estações espaciais, lá onde Musk colocou vários satélites de comunicação que a gente está falando aqui, até com esses sinais vindo desse satélite que ele colocou em órbita baixa. Mas também existe o terceiro céu. E esse terceiro céu não é invenção deste que estávamos a falar. Esse suposto terceiro céu foi citado pelo erudito Paulo de Tarso
quando ele diz ter ido a um paraíso e lá ter visto coisa inefável, cuja sua miserável natureza humana não lhe era digno de revelar. E aí, na ocasião, Deus lhe colocou um espinho na carne, permitindo que o demônio lhe deixasse literalmente angustiado. E aí, Paulo de Tarso ora por 3 vezes para que Deus, no alto de sua infinita grandeza, o liberte daquela angústia. E aí, Deus, atendendo o seu chamado, a sua oração, o dom da sua oração, lhe responde: para ti basta a minha graça, pois é na tua fraqueza, quanto mais fraco você está, maior o meu poder diante de ti, em especial diante daquele que nos faz o mal. Mas Paulo de Tarso estava literalmente falando do terceiro céu. Do terceiro céu, onde Deus se encontra. E foi exatamente nesse terceiro céu, notadamente na ilha de Patmos, na Grécia, logo depois de o imperador romano tentar matar o apóstolo João por uma espécie de morte ainda mais cruel do que a de Jesus e seus discípulos, numa caldeira escaldante, e Deus colocou o dínamo do poder do Espírito Santo dentro de João, que João, não obstante estar dentro de uma caldeira escaldante, saiu ileso de lá, sem nenhuma queimadura. E aí os imperadores e os místicos da época, então isso é mais um místico, mais mais um bruxo. Manda ele lá para a ilha de Patmos. Ele não sabe que aquilo ali estava sendo a carruagem de fogo para João chegar ao seu Criador. E aí João, se encontrando lá, exilado na ilha de Patmos, olha para trás só o mar, à frente só mata fechada. E aí, para abrir as portas de nossas casas, a gente usa a chave. Mas para abrir a porta do céu, ou as portas do céu, no caso o terceiro céu, precisa ser joelho no chão e mente. Coração e mente no Altíssimo. E aí João faz exatamente isso, e Cristo Jesus, pela segunda vez, abre o terceiro céu e diz: trouxe um homem aqui que estava exatamente falando de Paulo de Tarso, mas ele ficou tão impressionado que ele não conseguiu escrever uma vírgula. Agora você vai ser diferente. Pega um papel e comece a escrever. Eu quero que você escreva 7 cartas escatológicas destinadas às 7 cidades do Apocalipse. Dentre elas, Odisseia e Filadélfia. Sendo Filadélfia aquela que só teve elogios. Ou seja, Cristo Jesus pediu para o apóstolo João escrever 7 cartas. E essas 7 cartas, dirigidas aos 7 anjos da igreja do Apocalipse, se encontram odiernamente ou atualmente localizados no interior da Turquia. E não à toa, recentemente, o mundo observou a tragédia dos terremotos que destruiu e matou milhares e milhares de pessoas na Turquia, que é exatamente a região Apocalipse, escatológica, a região em que Cristo Jesus abriu o terceiro céu para o apóstolo João e pediu para ele escrever 7 cartas dirigidas aos 7 anjos da igreja, Filadélfia, Odisseia, Laodiceia, e as demais não estão vindo à mente, mas estão lá, são 7. Estudem, porque se eu disser, você não vai estudar, não vai pesquisar. Eu vou dizer só 2, porque se Laodiceia só era reprimenda, como as demais, e ele mandava o recado que se ele não se corrigisse, se melhorasse da perversidade do que estavam fazendo, é claro que os anjos das igrejas dá a entender que se dirigia aos dirigentes das igrejas. E aí, desde já aproveito para dizer e para lembrar que jamais um orador
pode deixar aparecer mais do que a oratória. Assim como nenhuma plateia pode aparecer mais do que o palco. Igualmente, por simetria, me lembro de Beethoven. Beethoven, certa feita, ministrando um concerto para a aristocracia francesa, os aristocratas barulhentos, de forma total falta de educação, a presença de Beethoven, que estava lá para proferir seu concerto. E aí Beethoven dirige para aquela aristocracia, diz: aqui pode ter muitos aristocratas, mas apenas um Beethoven. E por simetria, o púlpito, em que pese, púlpito é aquele local, para quem não sabe que os pastores, os padres, os pregadores das mais diversas denominações religiosas utilizam para pregar para seus seguidores. O púlpito não pode ser maior do que o pregador. Por via reflexa, o pregador não pode aparecer mais do que a própria palavra. Porque quando ele faz isso, ele está horizontalizando. E a palavra de Deus não pode ser horizontalizada, ela precisa ser verticalizada. E esta é a razão pela qual me vem à mente uma teoria de uma transcendental juiz filósofa, a saber, Elisabeth Naumann. Elisabeth Naumann, no alto de sua infinita grandeza, criou uma tese cujo nome ela desenvolveu uma tese chamada, abre aspas, espiral do silêncio, fecha aspas. E o que quer dizer essa tese de espiral do silêncio? Explico, e como sempre, a resposta é de fácil alcance. Essa tese desenvolvida pela juiz filósofa Miranda Fashion consiste exatamente em alguém saber que algo é errado e dizer exatamente o contrário. Você sabe qual é a melhor maneira de dominar pessoas? Alguém já te disse? A universidade já ensinou? Se não ensinou, vou ensinar. A melhor maneira de dominar pessoas é neutralizar o pensamento delas. E é isso que os políticos fazem. É isso que a maior parte dos políticos fazem desde do início da evolução da história da humanidade. A melhor maneira, repita-se, de dominar pessoas é você neutralizando o pensamento delas. E não à toa, escrevi recentemente sobre o paradoxo do mérito, com base até mesmo na teoria do mérito de Mark Sandel, o escritor e filósofo americano, que em setembro de 2020 publicou um livro, A Tirania do Mérito, exatamente para criticar o sistema norte-americano, o sistema criado, né, o sistema de cotas, o sistema democrático que elegeu o ex-presidente Trump. E para além disso também ele critica de forma construtiva, porque o objetivo é esse, críticas devem ser construtivas, com o devido respeito, sem nenhum demérito àqueles que por algum viés político, filosófico, ideológico e religioso, pensam em sentido contrário. E isso é a democracia defendida pelo ex-ministro da Casa dos Comuns em idos de 1947, quando disse que a democracia é o pior dos regimes, à exceção dos demais. Ou seja, democracia é como o direito, como dizia o Piano, direito é dar a cada um o que é seu. Jesus deu esse exemplo, por meio do pagamento do imposto, quando mais uma vez os fariseus tentavam pegar ele, tentavam incriminá-lo sobre o imposto. Ele perguntou a Jesus se deveria pagar o imposto. Aí Jesus sempre, em sua sapiência, que ele é Deus, ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio, a eternidade, de hoje e sempre, amém? Ele sempre respondia aos fariseus perguntando: o que é que diz a lei? A lei, por óbvio, é a Torá.
Aí é claro que a Torá diz que devia pagar. Aí ele disse, pediu para o tesoureiro pagar o seu imposto e que abrisse a boca de um peixe e pegasse uma moeda lá que estava lá. Ele fez sair uma moeda da boca do peixe para pagar o imposto, para dar exemplo. Aí ele disse, e daí onde vem a parábola, né? Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E é exatamente assim. Dois não briga quando um não quer. Temos que aprender a agirmos à luz do corpo, da mente, do poder que brota do sangue de Cristo. E já citei também no áudio anterior que um erudito, transcendental, escritor, best-seller, dá aula até para os membros da ONU. Olha só a grandeza do homem. Mas a grandeza dele está maior ainda quando ele, segundo o próprio depoimento dele em redes sociais, se declarou ter sido no passado um fervoroso ateu e depois que conheceu a palavra de Deus passou a ser um cristão sem fronteiras. E ele utiliza nos livros dele os cálices da mente, a mente de Cristo, ensina por meio de sua holística, por meio de sua visão multifocal, sua tese, uma das teses mestra dele é a tese multifocal. Você deve olhar para o mundo com a visão holística, com a visão multifocal. E não à toa existem os óculos, né? Multifocais, para você ver uma dimensão maior. O mundo se abre. Então, quando você analisa e vê as coisas sob a perspectiva holística ou multifocal, você começa a enxergar aquilo que até então você não estava enxergando. Portanto, a democracia, como dizia o Tututu, é o pior dos regimes, à exceção dos melhores, dos piores, que são exatamente as ditaduras. Ou seja, mais vale, como dizia Dilma Rousseff, dizem que agora é presidente do maior banco mundial, o BRICS. Mais vale o barulho da democracia do que o silêncio das ditaduras. Mas por ditadura se entenda, e aqui na qualidade de advogado, que aplica diariamente o direito em seu ministério na qualidade de advogado constitucionalista que atua nas mais diversas áreas do direito público e privado, em prol do direito das minorias, dos mais oprimidos, em detrimento do poder político e econômico. Mais de 12, 13 anos de advocacia, eu sempre me voltei a defender o direito dos menos abastados, dos mais oprimidos, dos mais suprimidos, dos humilhados. E aí me vem à mente o Sermão da Montanha, que Deus diz: bem-aventurado aquele que é humilhado, que no dia do Senhor será exaltado. Bem-aventurado que tem fome, tem sede. No dia do Senhor terá todas essas coisas e mais o galadão, mais os acréscimos. Pois só os ímpios se preocupa com o que comer, beber e vestir. Pois aquele que é batizado e crer em Cristo Jesus, o Alfa e o Ômega, imagina você crer no Alfa e no Ômega, o início, o fim, o princípio, a eternidade, primeiro e único. Não deve se preocupar com o que comer, beber e vestir, e as demais coisas serão ipsilites, ou seja, literalmente acrescida. Mas, voltando para a questão de que o homem deve sempre manifestar e procurar desenvolver o seu pensamento, a Bíblia tem várias, mas vou trazer duas das mais passagens importantes, prevista em Romanos 12, 2, da lavra do erudito Paulo de Tarso, que ele disse: não vos amodais ao padrão deste mundo, buscai-o, pois,
se modificar por meio de sua mente para descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por lógico, esse dispositivo, que também é referendado e repetido pelo apóstolo Pedro, em 7 Pedro 1,14, quando ele diz, quando ele prega e diz, como filho da obediência, não permitais que o mundo o amode, repetindo o que Paulo de Tarso havia dito em Romanos 12, 2. Ou seja, Deus nos remete a usarmos a clássica lei da atração. E por falarmos em lei da atração, em ato contínuo, me vem à mente, e não poderia deixar de trazer a colação, a grande e transcendental figura de um dos grandes pais, grandes protagonistas da energia elétrica, a saber, Nikola Tesla, o Sérvio Nikola Tesla. Nikola Tesla, para quem não sabe, para além de ter sido, juntamente com Thomas Edison, sendo que Thomas Edison, naquela época em que os Estados Unidos estavam em plena ascensão e desenvolvimento, sobretudo desenvolvimento urbano, então, o americano Thomas Edison desenvolveu uma técnica e uma tecnologia de geração e fornecimento de energia com base em energia contínua. Ela, apesar de ser segura, mas não era eficiente para transmitir energia a grande distância. E aí chega a figura transcendental do erudito sérvio Nikola Tesla, por meio de sua tese, que desenvolveu uma tecnologia diversa da de Thomas Edison, ou seja, uma tecnologia, se de um lado Edison desenvolveu uma tecnologia para geração e fornecimento de energia elétrica por meio de uma tecnologia contínua, apesar de ser segura, ao revés, não era eficiente, pois não tinha capacidade de transmitir energias a longa distância. E aí também aí entra a figura do Nikola Tesla, por meio de uma tecnologia que desenvolveu um projeto de uma tecnologia de uma energia alternada, e é o que deu certo. Pois apesar de a época parecer que era perigosa, podia explodir os motores, por via reflexa, acabou sendo aqui deu certo para os Estados Unidos produzir e transmitir energia a longa distância. Mas Tesla não foi importante somente para a energia, para contribuir para a tecnologia dos motores Tesla, dos motores com base na energia alternada. O Tesla, quando falamos de lei da atração, se faz extremamente necessário lembrar que o mesmo, no alto de sua infinita grandeza intelectual, científica, portanto, e por que não dizer cosmológica, porque ele era fascinado pelo cosmo, pelo macrocosmo. Tesla desenvolveu também, ele é considerado e deve ser reconhecido como um dos grandes protagonistas da lei da atração. Ele cria até, por exemplo, ele era fascinado pelo número 7. Fascinado pelo número 7. Ele, onde se hospedava onde tinha o número 7. Tudo era associado ao número 7. Por óbvio, ele utilizava aquela técnica de ensinamento lá do matemático, filósofo Pitágoras, que disse que o número 7, conforme iniciamos a falar,
que seria perfeito número 7 em razão de ser adição ou produto dos 4 elementos da natureza, saber a terra, a água, o ar e o fogo, com três que representam a Trindade, que é ver Deus em 3 dimensões, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Poder e Espírito Santo. Veja, portanto, que Tesla também contribuiu para a lei da atração. E por falar em lei da atração, não podemos deixar de falar do filósofo britânico Jamie Allen, para quem a época também não olvidara, no alto de sua infinita grandeza intelectual, científica e filosófica, portanto, dizer, abre aspas, o homem é aquilo que ele quer ser, fecha aspas. Ou seja, veja, portanto, que quando vamos a Romanos 12, 2, combinado com Pedro 1, 14, que ele nos remete que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, devemos, pois, buscarmos nos renovarmos por meio da renovação da nossa mente, para descobrir a boa, fantástica e agradável vontade de Deus, é exatamente em razão de tudo isso que existe no micro e no macrocosmo ter sido feito por Deus e tudo a Ele pertencer. E se somos, no alto de nossa miserável natureza humana, feito a imagem e semelhança de Deus, sem perder de vista, contudo, que conforme Romanos 1, 9 e 10, da lavra do erudito Paulo de Tarso, somos coautores de Cristo Jesus, e que João, conforme João 16, 24, também nos ensina e é pedagógico em dizer que aquilo que o homem pede em nome de Jesus será concedido, devemos, desde já, buscarmos a desenvolver a nossa mente para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus inicialmente está em conhecermos a palavra que é o verbo. Conheceres a verdade e a verdade vos libertará. Olha só o que diz João. Sempre remetendo para essa questão de descobrir. O verbo descobrir, descobrir, descobrir. Desenvolver, desenvolver, desenvolver. Então quando Pedro 1,14, Romanos 12, 2 diz que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, por lógico que ele não está somente falando da lei de atração. Está, antes de tudo, dizendo: estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça. Qual o caminho que você quer escolher? O estreito ou o largo? O estreito, segundo Cristo Jesus, ele disse: eu sou o pão da vida. Os hebreus, os semitas, que peregrinaram 40 anos no deserto, comeram maná e morreram. Mas eu sou o pão da vida, e aquele que comer meu pão e provar de minha carne, aquele que provar de minha carne e beber do meu sangue, não perecerá e terá vida eterna. Estreito é o caminho, e largo é o caminho da perdição e da desgraça. E por desgraça se entenda, como dizia Billy Graham. Se, de um lado, Billy Graham, grande protagonista do ativismo norte-americano, dizia que a palavra de Deus é a bússola do cristão, o Torcinho, por via reflexo, ele também dizia que a palavra de Deus, divorciada de ação, ela é inócua, ela não atinge a sua plenitude. E esta é a razão pela qual devemos nos esforçarmos diariamente para fazer aquilo que é da vontade e do propósito de Deus. E a vontade e propósito de Deus, em que pese, está consignado de 73 livros do cânon da Bíblia Católica e 66 do cânon da Bíblia Protestante, nas mais diversas denominações, sem nenhum demérito a nenhuma delas. Pois democracia é isso. Democracia é você se indignar, como Deus se indignou no templo, com chicote batendo nos fariseus quando eles estavam blasfemando no templo. E ele disse: derruba esse templo, que eu o reconstruirei em apenas 3 dias. E os fariseus, os céticos fariseus, disseram: como, Rabi?
porque não obstante eles não acreditarem que ele era filho do homem, filho de Deus, eles tinham respeito e o chamavam de mestre. Veja, portanto, a importância. E quando Cristo Jesus, no alto de sua filha de grandeza, pediu para aqueles fariseus derrubarem aquele templo que ele iria reconstruir em apenas 3 dias, por lógico que ele estava fazendo uma espécie de presságio de sua de sua inefável crucificação e ulterior ressurreição no 3º dia, cuja sua igreja seria reerguida não de forma física, por tijolo, e sim por meio do seu corpo. E aí no 3º dia ele reconstrói a sua igreja por meio do seu corpo, à luz do corpo, da mente, do poder que brota do sangue de Cristo. Portanto, se indignar é legítimo. Questionar é legítimo sob aspecto jurídico, sob aspecto filosófico. Reivindicar direitos é legítimo. Criticar é legítimo, desde que seja de forma construtiva. Se resignar é legítimo. Aceitar é legítimo. O que não é legítimo é abusarmos de direito. E desde já deixo como aula, na qualidade de advogado, que a gente pode se indignar, como Jesus se indignou no templo, com os fariseus que estavam blasfemando do templo de Deus. A gente pode se indignar, pode ficar cético, pode não aceitar, pode não gostar, pode não querer ser amigo de alguém, pode não querer estar em determinado lugar, pode não aceitar, pode criticar de forma construtiva determinadas formas de governo, políticas públicas, mas a gente não pode abusar do direito. Devemos sempre buscarmos o palco adequado para dirimirmos ou resolvermos as mais diversas e complexas temáticas e problemas que nos surgem no nosso dia a dia. Não podemos abusar do direito, pois quem abusa do direito perde toda a razão. Aquele que comete abuso de direito também comete ato ilícito. Artigo 186 e 187 do Código Civil. Então, se você está resignado, você está se sentindo violado, perseguido, ameaçado, você não gosta de algo, não use das vias de fato, não abuse de direito, não calunie ninguém. Se indignar é uma coisa, caluniar, difamar é outra. Isso é crime. Isso é democracia. Podemos não concordar com as mais diversas políticas públicas, assim como podemos não concordar desculpe, assim como por via reflexa também podemos não concordar com a conduta ético-moral dos mais diversos governantes, mas isso não nos dá o direito de atacá-los, de desrespeitá-los, de caluniá-los, de difamá-los, de ameaçá-los, de descumprir a ordem jurídica posta, de descumprir as leis porque não gostamos. Se fosse assim, não se pagava imposto, porque ninguém gosta de pagar imposto, mas Jesus pagou, para dar exemplo. Ele pediu para o tesoureiro pagar o seu imposto para Roma. Se Jesus pagou e disse, dá a César o que é de César, que era o imposto,
e dar a Deus o que é de Deus, que é a fé, o amor, a gratidão. É por isso que Tessalonicenses 5:15-18 é peremptório e pedagógico ensinar que a tudo devemos dar graça, a tudo dá graça, a tudo dá graça, a tudo dá graça, pois a vontade não é do homem, sim de Deus. E por via reflexa, podemos nos indignar, não aceitar, discordar, até criticar de forma educada, elegante e respeitosa. Mas não devemos esquecer que Deus também, o mesmo Deus, e é por isso que quando eu falei de Elizabeth Naumann, que criou a espiral do silêncio, ela criou a espiral do silêncio exatamente porque tem pessoas que sabem que isso é X e ela diz, isso não é X não, é Y. Sabe que uma coisa é Y, ela diz, não é Y não, isso é X. E isso é um ato improbo ou desonesto. A teoria espiral do silêncio da justa filósofa Elizabeth Naumann nos ensina e nos alerta para as questões midiáticas, em que determinada pessoa, você imagine, por exemplo, o Papa, que é representante máximo da Igreja Católica, no Vaticano, da Cúria Romana, ele sabe que a Bíblia, a palavra de Deus, diz uma coisa, como por exemplo, a palavra de Deus não fala somente em bênção, em graça, não fala somente em prosperidade, teoria da prosperidade, não fala somente em proteção, em milagre. A palavra de Deus também fala, contudo, de castigo. E não à toa, Deus lá em Salve Melhor Juízo, lá em Hebreus ele diz, ele nos alerta, que não devemos nos vingar. Se alguém nos fez o mal, deixe que ele será o nosso vingador. Mas lá em Romanos 9, 10, 11, Deus também é peremptório em nos ensinar que ele é que concede o poder ao homem. Então, se existe alguém no poder, dos mais diversos cargos políticos, dos três poderes, executivo, legislativo e executivo, é porque Deus os colocou lá. Mas o mesmo Deus que coloca, ele também tira, ele alerta. E ele alerta lá no livro de Isaías 9 e 10 também, por simetria, 9, 10 a 11. Dizendo, ai daquele que institui leis, aí está se dirigindo ao Congresso, aos mais diversos parlamentos, federal, estadual e municipal. Ai daqueles que instituem leis ou aplicam lei para suprimir, perseguir direito de criança, direito de viúva, dos órfãos e dos pobres. Veja, portanto, que o mesmo Deus que manda você respeitar a lei, que ele coloca no poder, ele também tem legitimidade e o poder para revogar a qualquer tempo. A única coisa que Deus não revoga é a sua inefável palavra e promessa. Por isso que diz, céu e terra passarão, mas a escatológica palavra e promessa de Deus jamais hão de passar. Ele prometeu transformar Abraão pai de grandes nações, cujos filhos seriam tão numerosos e maior do que os grãos de areia na terra e o número de estrelas no céu. E ele cumpriu. E Deus jamais fica devedor de nenhuma de suas promessas, jamais revogará a sua palavra, tampouco as suas promessas. Razão pela qual o mesmo Deus que lhes concede poder por
via reflexo, é o mesmo Deus também que revoga, que caça. E esta é a razão pela qual devemos usar a democracia de forma correta, ou seja, usar a democracia para nos manifestarmos diante das mais diversas e complexas temáticas de ordem política, jurídica, projeto de lei, políticas públicas e até mesmo em relação à justiça. Você imagine eu, na qualidade de advogado, se fosse agir pela força, agir de forma desrespeitosa, agir quebrando decoro, agir sem ética, sem moral, no meu postulado como advogado, porque você imagine, você não tem noção de quantas decisões um advogado enfrenta na sua carreira. E você imagina se o advogado fosse usar das vias de fato, abusar de direito, sair blasfemando, sair caluniando, sair até mesmo blasfemando cada decisão daquela e os protagonistas que são os julgadores. Não. Infelizmente, não. Finalizo o presente estudo lembrando para todos, até porque já estou a 1h36, quase 1h30, falando com vocês desde as 3 da manhã. E aí finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que, para além de todo o poder emanado do povo, por via reflexa, todo o poder também é otorgado por Deus, e o mesmo Deus que otorga, ele pode revogar, pode caçar. Outro sim, jamais, repita, jamais devemos abusarmos de direito diante das mais diversas e complexas ameaças, injustiças, humilhações, perseguições, etc. E sim buscar o palco adequado para dirimirmos dados conflitos, pois quem abusa do direito, conforme o artigo 186 e 187 do Código Civil, por via reflexa, comete ato ilícito e vai pagar o preço. E esta é a razão pela qual finalizo em uma última síntese estreita, concluindo que a mesma arma o mesmo poder e o mesmo conhecimento que liberta, cura e salva, ao revés, por via reflexa, se não bem utilizado em prol daquilo que reflete a vontade e o propósito de Deus, sobretudo respeitando as normas postas das mais diversas democracias do Brasil e do mundo, ao revés, poderá também ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Razão pela qual devemos sempre usar da ponderação, do senso de ponderação, cautela, antes de agirmos.
sempre fazer aquela viagem, a maior viagem de todas, uma das maiores viagens que o homem pode fazer no alto de sua infinita grandeza intelectual e dentro de suas faculdades mentais, não leva a distância mais de 30 centímetros, que é exatamente a distância entre o coração e o cérebro. No coração está a emoção, cheia de ódio, de raiva, de rancor, de impulsos. E como falo em raiva, não posso deixar de lembrar que o maior dramaturgo e poeta inglês, a saber, William Shakespeare, disse que a raiva é o veneno que tomamos para desejar a morte de outro ou de outrem. E isso é uma coisa anacrônica, ou seja, não existe ou não deve existir, pois quando tomamos alguém que toma veneno é para se autodestruir. E é exatamente isso a raiva. Devemos sempre nos munirmos de um senso de razão, onde está no cérebro. No cérebro está o quê? O tino da razão. Existe a ponderação adequada. Existe ciência, consciência e domínio, que está lá entre os 7 dons do poder do Espírito Santo, combinado com 9 frutos do poder do Espírito Santo: ciência, consciência, domínio, mansidão, sabedoria, paz, amor, fidelidade. Enfim, concluo a presente temática no sentido de dizer que não existe algo mais transcendental mais eficaz, mais legítimo de podermos pacificar os mais diversos e complexos monstros que a cada dia não fazem a menor cerimônia, tampouco hesitam em nos roubar o sono. E isso nos leva à certeza de que não podemos jamais abusar de direito. Devemos sim, por meio de nossa mente, conforme Romanos 12, 2, buscar diariamente nos transformarmos por meio de nossa mente para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, conforme a sua vontade e seu propósito, sobretudo respeitando a ordem jurídica interna, respeitando a opinião dos contrários, respeitando, a gente pode até não aceitar, mas a gente é obrigado a respeitar, e pode até discordar de forma respeitosa e elegante, e buscarmos sempre o palco adequado para dirimirmos ou resolvermos os nossos problemas, que é o devido processo legal no âmbito administrativo e judicial, sempre clamando que Deus derrame a sua graça diante daqueles que irá julgar a sua demanda. Agindo assim, o difícil é errar. Por hoje é só. Obrigado, pessoal. Obrigado, senhor, a senhora, que esteve comigo até o presente momento. E para aqueles que, de alguma forma, não se inscreveram ainda no canal, peço que se inscrevam, dê o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas possível, para que o algoritmo e a plataforma do YouTube possa transmitir a presente mensagem para o maior número de pessoas aos 4 cantos do mundo. Amém. Obrigado. Até a próxima.
Desejo que tenham um fim de semana literalmente iluminado à luz do corpo, da mente e do poder que brota do sangue de Cristo hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.